vamos todos voltar a Assis e viver o que Francisco viveu, para então espalharmos pelo mundo paz e bem e a misericórdia de Deus. Prezados irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos reunidos aqui novamente no Vamos Voltar a Assis para partilharmos agora o 7º capítulo da Legenda dos Três Companheiros. O Frei Eduardo, no capítulo passado, já nos assinou coisas preciosas e importantes no processo de conversão de São Francisco, e agora o capítulo 7º, ele vem fechar um processo e abrir um novo momento na vida de São Francisco. Mas vamos ver isso por partes. No início do capítulo da Legenda dos Três Companheiros, nesse capítulo, capítulo 7, São Francisco está se empenhando, como diz também o título, está se empenhando no trabalho de reconstrução, restauração da igreja de São Damião. Então ele já estava morando em São Damião, já tinha, de certa forma, rompido com a casa paterna, com o seu pai, com os costumes familiares que São Francisco tinha, e inaugurou e começou, um processo de inauguração de um novo modo de vida para si, vivendo na igrejinha de São Damião. Ele continua esse trabalho ali na igreja, ele vai pedir esmolas para conseguir terminar a igreja. Só que antes de narrar a questão das esmolas, a legenda nos traz um fato muito interessante. São Francisco fez para si um hábito de eremita. O hábito é essa roupa, essa veste que nós franciscanos usamos. Este hábito que São Francisco começa a usar ainda não é exatamente este hábito franciscano. Não é o hábito ainda na forma franciscana como nós conhecemos. O hábito eremita, ele é um pouco diferente, mas a mudança de hábito externo, a mudança das roupas exteriores, evidencia todo um processo de conversão e de mudança interior que São Francisco já tinha feito, já tinha conquistado aqui neste momento, nesse ponto da história. São Francisco já estava transformado no seu interior, no seu coração. Ele já passou por experiências significativas com Deus, com a sua família, com seus amigos, e agora ele se percebe completamente mudado. Ele se percebe transformado, então, interiormente. E essa transformação interna, ela se manifesta também no externo, se manifesta também nas roupas, no modo de se vestir. Agora, São Francisco se veste como um homem, como uma pessoa completamente entregue ao Criador, completamente entregue ao Senhor, como uma pessoa consagrada. Esse é um dado importante que também marca a nossa vida franciscana. Quando nós, frades franciscanos, recebemos o hábito, recebemos a veste franciscana, isso marca para nós temos a consciência de que agora nós estamos colocando no nosso externo, para fora, no nosso corpo, o frade que já foi gerado no nosso coração nas etapas de formação anteriores que nós tivemos. Então, o frade que foi gerado no aspirantado, postulantado, ele nasce, ele é parido, entre aspas, lá no noviciado, aonde nós recebemos as vestes franciscanas e o título de frei. Meus irmãos e minhas irmãs, São Francisco, no seu processo de conversão, na sua caminhada, chegou agora numa maturidade mediana ali desse momento, desse primeiro momento. Algumas coisas São Francisco simplesmente abandona, alguns costumes, algo que ele trazia em si. Como, por exemplo, o texto vai fazer questão de citar isso, ele vai negar, ele vai recusar
qualquer tipo de comida fina, qualquer tipo de comida muito elaborada. Ele agora quer viver na simplicidade, na humildade, ao ponto de que ele vai extrematizar, ele vai pedir esmolas para sobreviver. Ele vai mendigar o pão de cada dia para o seu sustento, né? E assim, de certa forma, São Francisco provoca vergonha no seu pai. E ele, já estabelecendo um critério de fraternidade universal, de pertencer a uma família muito mais ampla que a sua família genética, ele vê num pobre, num mendigo, um pai. Ele quer fazer daquele mendigo um pai. Então ele pede a esse mendigo que todas as vezes que o pai dele, genético, o amaldiçoasse, que o mendigo o abençoasse, né? Anulando assim aquela maldição que o pai genético estava jogando sobre São Francisco ao se sentir envergonhado, né, por ver Francisco mendigar. A legenda é muito clara. Essa maldição que o pai lança sobre São Francisco não é por falta de amor. O pai amava muito São Francisco, mas o dado de Francisco estar mendigando e se vestir de uma maneira um tanto quanto humilde, simples, está envergonhando o pai. Então, pela vergonha que o pai passa, ao invés de abençoar Francisco, ele amaldiçoa, né? São Francisco, então, vai rejeitar todas as regalias, vai adotar já aqui princípios de uma fraternidade universal, de uma família onde todas as criaturas, todos os homens são seus irmãos, são dessa fraternidade universal. E assim Francisco já estabelece os seus primeiros passos enquanto religioso. Fecha-se o ciclo da conversão e inicia-se aqui a caminhada do consagrado, do religioso, que já trocou de hábito e se entregou ao Senhor. Saiu da casa da família e agora mora na casa do Senhor. Que assim como São Francisco, todos nós, meus irmãos, possamos externalizar, colocar para o externo, no nosso corpo, nas nossas ações, nas nossas falas, aquilo que já foi transformado, que já foi moldado por Deus no nosso coração. Não adianta mesmo, do fundo do coração, nós termos práticas externas belíssimas, profundamente devocionais, que todas as pessoas admiram, se o nosso coração ainda não está transformado, se o nosso coração mesmo ainda não abraçou o Evangelho, ainda não está evangelizado, ainda parece uma terra de pagão. O nosso coração inicialmente precisa ser transformado, ser mudado, precisa de conversão, para que depois a gente possa manifestar essa transformação, essa mudança para as pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês, um forte abraço. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, clique no like ali para a gente poder saber se você está gostando ou não dos nossos vídeos e também ative as notificações, o sininho, porque todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você vai receber a notificação para que você possa acompanhar aí esse trajeto que nós estamos fazendo, partilhando com vocês um pouco da espiritualidade franciscana. Meus irmãos e minhas irmãs, um forte abraço, paz e bem.